A equipe Red Bull, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores do grid da Fórmula 1 atual. Em 2022, é claro, ela veio para bater de frente com a grandíssima Ferrari, a grandiosa equipe italiana, e que na verdade começou o ano como a grande favorita mesmo. Aparentemente a Ferrari tinha tudo para vencer todas as corridas, e nos primeiros GPs, com falhas de motores da Red Bull, pareceu realmente que a Ferrari tinha tudo para ganhar todos os GPs praticamente, ou pelo menos ficar na frente com um domínio gigantesco nesse ano. Mas até o terceiro GP, já que no quarto GP, o GP agora de Imola de Fórmula 1, a Red Bull mostrou justamente o contrário, e mostrou estar muito forte nesse ano de 2022, tanto com Max Verstappen quanto com Sérgio Pérez. Entretanto, apesar disso tudo, tem alguns problemas acontecendo na equipe austríaca. Um desses problemas é a questão do próprio Sérgio Pérez ter a possibilidade de acabar se ausentando da Red Bull nos próximos anos. Aparentemente, isso deve acontecer em algum momento, e rumores já têm sido falados sobre essa situação. Outra questão muito importante é sim atualizações da Red Bull, principalmente relacionadas a uma possível perda de peso do RB18. Que seria extremamente importante para o rendimento no decorrer desse campeonato de 2022. E além disso, ainda tem uma questão importante. O prazo para que essa escolha entre Sérgio Pérez e um novo piloto seja feita deve acontecer até 2023. E tem outras notícias muito importantes de ontem para hoje, que eu vou falar tudo aqui nesse vídeo, mas antes eu queria te convidar a já deixar o like aqui embaixo nesse vídeo ou na live, se você estiver através da live do Hora do Piloto. Não esquece, já deixa o like aqui embaixo. Se você gosta do meu canal e não é um inscrito ainda, não esquece também de já se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Mas enfim, vamos começar falando aqui um pouquinho mais, começando sobre a Red Bull. Vamos começar falando sobre a Red Bull, a equipe austríaca aí que é tão importante na Fórmula 1. Na verdade, a Red Bull tem tido dificuldades para competir contra a equipe Ferrari desde o início de 2022. Teve aí, como eu já disse, problemas de confiabilidade, alguns problemas de velocidade também no carro, mas até mesmo problemas de peso. Na verdade, a Red Bull iniciou o ano com esse como o seu principal objetivo, diminuir o peso do RB18. Para esse ano de 2022, em comparação com o ano de 2021, o peso dos carros acabou sofrendo um aumento. O grande problema é que o regulamento da Fórmula 1 também tem diferenciações, tem mudanças, o que consequentemente acaba fazendo com que os carros se tornem mais pesados, tanto por conta do tamanho do aro da roda, dos pneus, quanto também por conta de outros componentes do carro. A Red Bull foi o carro que mais sofreu com essa situação, aparentemente por conta do seu assoalho, que apesar de gerar muita pressão aerodinâmica, também era muito pesado quando comparado ao dos outros carros da Fórmula 1, o que é sim e foi um grande problema e acabou gerando sim problemas aí para a Red Bull de uma forma geral. Apesar disso, segundo Helmut Marko, nesse GP de Imola de Fórmula 1, a Red Bull já conseguiu fazer algumas atualizações na intenção de perder peso, e isso realmente deu certo. Ele disse que, inclusive, deu para perceber pelo resultado da corrida que essas atualizações do RB18 já funcionaram sim, apesar de que elas ficaram, de certa forma, um pouco mais ofuscadas por conta das condições climáticas, de chuva, depois de pista verde e tudo mais, o que foi um problema. Mas ainda assim eles conseguiram constatar que elas funcionaram sim nesse GP de Imola. Mas ainda assim ele disse, novas atualizações devem chegar no decorrer desse ano para os próximos GPs e que devem sim fazer a diferença para a RBR na Fórmula 1. E aparentemente isso deve mesmo acontecer, e se houver uma diminuição de peso, é bem provável que ela seja uma das equipes mais fortes do grid da Fórmula 1 e talvez até mesmo muito mais forte do que a própria equipe Ferrari. Outra questão muito importante aí dentro da equipe Red Bull, que aparentemente é a mais forte, mas ainda assim tem sofrido com algumas instabilidades, é a questão da possível saída de Sérgio Pérez. Não se sabe quando isso deve acontecer, mas é bem provável que aconteça em algum momento. Nesse ano é improvável, mas ainda assim Pierre Gasly tá louco para entrar na equipe Red Bull. Ele tá doido para que isso aconteça o mais rápido possível e na verdade com razão. Ele já foi da equipe Red Bull ao lado de Verstappen, não teve bons resultados dentro da equipe e acabou sendo substituído ali por Alex Albon e caiu para a equipe AlphaTauri atual.
mas com um bom desempenho ele já tem pressionado a equipe Red Bull a contratá-lo, enquanto Sérgio Pérez, que nunca foi um piloto de dentro do programa de pilotos da Red Bull, foi contratado ao final ali do ano de 2020, ou melhor dizendo, ao início do ano de 2021, para ser substituído ali, na verdade para substituir Alex Albon, e dessa forma tem sim tido um bom desempenho. Mas ainda assim, o pessoal da Red Bull não deseja perder Pierre Gasly e ter a chance até mesmo de que ele seja contratado por uma equipe rival. Consequentemente, Helmut Marko tem sim considerado a possibilidade de contratar o piloto francês para a equipe, mas segundo um ex-engenheiro da Fórmula 1, seria completamente loucura demitir Sérgio Pérez na altura do campeonato. Na verdade, se ele continuar com esse desempenho, seria uma baita de uma idiotice se a Red Bull fizesse exatamente isso, segundo esse ex-engenheiro. E na verdade, Sérgio Pérez tem sim sido um bom segundo piloto e também um ótimo companheiro de equipe para Max Verstappen. E continuando a falar aí sobre a Red Bull, o próprio Helmut Marko já definiu aí um prazo para decidir quando eles vão aí substituir ou não Sérgio Pérez dentro da equipe Red Bull. A decisão deve chegar nas férias de verão da categoria e deve ser decidido quem será o futuro companheiro de Max Verstappen até 2023, na verdade em 2023, sendo que Pierre Gasly provavelmente seria a principal ameaça para Sérgio Pérez por esse assento dentro da equipe austríaca. E para Marko, a guerra de desenvolvimento começou só agora, no GP de Imola, depois que a Red Bull aparentemente já conseguiu consertar seus problemas de confiabilidade e agora chegou a Imola, ou pelo menos já aconteceu esse GP e conseguiu bons resultados e conseguiu mesmo mostrar o potencial, o verdadeiro potencial do RB18. E ele acredita, inclusive, Helmut Marko, que é o conselheiro da Red Bull, que a Ferrari não será capaz de acompanhar a Red Bull nessa corrida de desenvolvimento. Binotto acha que vai ser equilibrado corrida a corrida, e ele que é chefe de equipe da Ferrari. Mas Adrian Newey ainda pede para que a Red Bull não relaxe após o GP de Imola, já que bem provável que ele sabe que a Ferrari vem com tudo para os próximos GPs desse ano de 2022. E por falar em desenvolvimento, aconteceu uma situação interessante nesse GP de Imola de 2022. Na verdade, Carlos Sainz bateu logo ali na qualificação do GP. E essa batida nos revelou algumas coisas importantes e que tem tudo a ver com as inovações da Ferrari e desenvolvimentos da equipe italiana. Na verdade, o carro de Carlos Sainz foi levantado e dessa forma foi possível enxergar o que tem logo no assoalho do carro. E inclusive algumas aletas ali no bico do carro. Aletas essas que parecem palhetas giratórias e que estão proibidas pelo regulamento desse ano. Aparentemente, a Ferrari tem sim alguns componentes aerodinâmicos meio estranhos embaixo do carro e que poderiam estar ajudando inclusive na diminuição do porpoising, mas que segundo algumas fontes, inclusive, talvez sejam sim de certa forma proibidos pelo regulamento desse ano. Principalmente essas partes ali que simulam essas palhetas giratórias na Fórmula 1. E, inclusive, falando em Ferrari, é importante continuar dizendo que ela não deve levar grandes atualizações para Miami. A gente tem esperado atualizações importantes da Ferrari GP a GP. Na verdade, Mattia Binotto sempre diz que vai ter uma nova atualização, ele fica falando que vai e na hora que chega na hora do GP não tem grandes atualizações. E segundo ele, para o GP de Miami deve acontecer exatamente a mesma coisa. A principal preocupação, inclusive, dos fãs é justamente essa. Quando a Ferrari vai iniciar a sua corrida forte de desenvolvimento nesse ano de 2022 para o F175. Mas segundo Mattia Binotto, essas melhorias vão chegar aos poucos. E também eles estão sim confiantes de que no GP de Miami a F175 estará tão forte quanto o carro da Red Bull, do RB18, e capaz, inclusive, de bater de frente com Max Verstappen. Eles pensaram isso para Imola e eles não conseguiram acompanhar ali as voltas voadoras de Verstappen. É bem duvidoso se isso é uma verdade ou não, mas o que nós sabemos é que Mattia Binotto, de certa forma, está confirmando que não haverão grandes atualizações para o GP de Miami de Fórmula 1. E continuando a falar sobre essas principais rivais ali pelo título desse ano,
não tem jeito de deixar de falar sobre a Mercedes, que a gente sabe que está assim em decadência nesse ano de 2022, não tem conseguido fazer boas corridas, mas ainda assim provavelmente é a terceira força do grid da Fórmula 1. E segundo Ralf Schumacher, justamente por conta disso, de ser a terceira força e de George Russell estar mostrando um ótimo resultado, boas qualificações e boas corridas e a maioria à frente de Lewis Hamilton, ele acredita que Hamilton precisa admitir que George Russell está assim melhor do que ele. Num vídeo que eu fiz nesses últimos dias aí dessa semana, eu falei que Lewis Hamilton é melhor do que George Russell, eu admiti isso e que eu acredito que ele realmente seja por conta da sua experiência, mas ainda assim, péssimos resultados. E segundo Ralf Schumacher, é exatamente isso que tem acontecido. George Russell tem tido bons resultados, se adaptou muito mais facilmente a esse novo carro da Fórmula 1, ao W13, enquanto Lewis Hamilton, que é um piloto mais velho da categoria, tem tido mais dificuldade em se adaptar e, consequentemente, tem perdido muito tempo quando comparado ao seu companheiro de equipe. É necessário que o jogo vire, mas até lá, segundo Ralf Schumacher, Lewis Hamilton precisaria admitir que está assim pior do que seu companheiro de equipe. Mas o que você acha disso tudo? Você também acha que Hamilton é pior do que George Russell, está pior nesse ano, ou você acha que isso é balela de Ralf Schumacher? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso e também sobre os outros assuntos. Você acha mesmo que o artigo, a peça utilizada pela equipe Ferrari, é ilegal? Você acredita que Sérgio Pérez pode ser substituído dentro da equipe Red Bull? Comenta tudo isso aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, mas na minha opinião, como eu sempre digo, na minha opinião, Lewis Hamilton é sim um pouco melhor do que George Russell por conta da sua experiência. Mas quando a gente analisa Lewis Hamilton na idade de Russell, os dois têm sim um talento muito parecido, ou talvez Russell esteja um pouquinho acima, porque ele é muito maduro, sofre poucos acidentes e tudo mais. Mas de uma forma geral, eu acredito que Hamilton está sim um nível acima de Russell. Sobre a Ferrari estar utilizando algum componente ilegal, eu acredito que ela simplesmente abusou de uma área cinzenta do regulamento e que permitiria, teoricamente, que ela utilizasse esse tipo de componente. E sobre a substituição de Sérgio Pérez, eu acho que é completamente possível. E, inclusive, eu diria que ela é mais provável, já que a equipe Red Bull não vai perder Pierre Gasly para nenhuma outra equipe do grid. E se isso acontecer, vai ser lastimável, a gente sabe disso. Mas como eu sempre digo, não esquece, se você gostou desse vídeo, curtiu a análise que eu fiz, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha. E se você curte os vídeos do canal de uma forma geral, gosta do meu trabalho e a forma como eu trago notícias sobre Fórmula 1, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo.